Então, uma boa noite, irmãos, irmãs, sejam bem-vindos e agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos está concedendo agora e pedimos em favor também do irmão Paulo, se Deus permitir, quiser que pregue, vontade de Deus agora permitir é outra coisa. Essa tosse, quem vai pregar é ele. Quem for alguém, prega. Quer pregar, irmão Antônio? Falar um pouco? Não posso. Você já pregou algumas vezes no passado, não lembra? Você pregou no passado algumas vezes. Fala os versículos de cabeça dele, né? Então, se Deus, se for para mim pregar, prega, então não tem problema. Então vou levar os pensamentos a Deus, vamos agradecer a Ele, vamos orar em favor deste culto, dos hinos que vamos cantar e da mensagem. Quem for pregar, Deus sabe. Pedimos também em favor do irmão Paulo, essa tosse dele aí, que tu alivia, se for da tua vontade, teu servido honrado. Pedimos em favor dos demais, do irmão Daniel, a família do pai dele lá, e pedimos aqui, nós aqui também, a nossa família, o Mateus também, que passou por, tá bom agora, né, irmã Cássia? Melhor, né? Agradecer a Deus pela minha neta, que graças a Deus não deu nada. Então, Pela viagem da irmã de Marinho. a irmã Marinho, que está viajando ainda. Vamos orar. Amado Deus e Pai, queremos te agradecer por mais esta oportunidade e agradecemos pela igreja aqui reunida. Pedimos a Ti, quem for pregar, Tu ajude, que o Teu Espírito trabalhe nos corações, no coração do pregador, se for a mim ou quem for outro, Tu sabes, Senhor. Até a gente não sabe nem daqui a pouco o que vai acontecer. Pedimos em favor dos hinos, em favor desse pedido que for mencionado aqui, daqueles que não foram também, Tu conheces a necessidade do Teu povo, irmã Rosinha também, irmã Joristide, pedimos em favor dos demais irmãos, né, que não puderam vir, pedimos em favor daqueles que estão desanimados, fracos, pedimos em favor da família e de nossos filhos, em nome de Cristo te pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados, amém. Vamos louvar o Senhor. Qual hino? Se não for só um impedir, for natural, aí a irmã Maria acompanha esse violão. Se for, não for, aí Pede um que ela saia, pede não, deixa. não, falei, a gente escolhe. Nem foi domingo, foi domingo, né? Assim. É domingo que Olha, 283, Sol maior. coloca só maior. Nós já tocar em pé com ele, já não acordamos. 288? 283, mais perto.
259, Fá maior. 259, Fá maior. Já estou suando.
407. Ah, o relógio. Às vezes dá para não. É, sol é. Ah, é? Sol natural. Você vai falar sol natural na hora. Hoje é 407. 407. E todo dia.
os resultados daqueles que falam que vem, que o Senhor esteja trazendo uma certa prova, seguindo o favor dos irmãos, e quanto a cada um, principalmente os que estão enfermos na casa, que o Senhor vai dar misericórdia, o Pai possa estar socorrendo a cada um, e ainda pedimos para outros que devem oração acima de Deus, que o Senhor possa estar também atendendo a cada um. E aqui, cada família que deve entrar, e o pastor da direção do trabalho, tudo isso, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Que Deus seja louvado. Minha vinda está chegando ao serviço. Então, ele veio quarta-feira e veio hoje. Que Deus abençoe. Bom, então vamos continuar a mensagem daquele dia. Aquele dia foi quarta-feira, por causa, não é por causa dele, por nós todos, né? Mas como que ele veio a primeira vez, eu achei por bem pregar sobre a salvação, né? E ele está hoje, continua, e eu sei que é a vontade de Deus, né? Que pregamos o Evangelho. E tem mais também, tem a Sônia, né? A Soninha também. Nós também, para recordar bem, tem o Carlos. Eu já lembro que começamos aqui em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui nós vemos isso aqui também. Em Romanos capítulo 1, não sei se nós lemos aquele dia, foi portanto, olha, depois que aceita Jesus, é interessante. Depois que aceita Jesus, ser salvo, aí vem isso aqui agora que eu vou ler agora. Que é depois que aceita, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, todos os cristãos têm aquela garantia que tem a vida eterna, porque ele diz, portanto agora, porque antes não. Então, depois que você fez a profissão de fé, você tem certeza que eu quero essa outra vida, passou por um novo nascimento. Quando passa um novo nascimento em Cristo espiritual, vamos comparar que é a mesma coisa quando nasce uma criança, fisicamente, um bebê. Ele nasce, ele não sabe nada, a criança, um bebê. Aí ele vai devagarzinho, vai se alimentando, né, no leite paterno, e vai crescendo. Aí começa a vida nova, começa aquela vidinha. E a pessoa pode ser velho na idade ou novo. Então, quando ele se converte, ele nasceu de novo. Então, como uma criança que nasceu de novo, recém-nascido. Então, na vida espiritual, ele não conhece, ele não sabe, ele ouviu, ele aceitou. Aí ele vai aprendendo aos poucos, mas precisa frequentar, ler a Bíblia, e sempre está alimentando da palavra de Deus. Ele vai aprendendo, e vai assim vai. Quando chega o ponto que ele começa a dar frutos. Porque ele já sabe bem a doutrina da salvação, que a salvação não se perde. Porque fala aqui, portanto, agora, nenhuma condenação, não há condenação. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se está em Cristo. Ele não falou, note bem, não há nenhuma condenação para os que estão na igreja, não é isso. Porque a igreja somos nós, são as pessoas. Prédio é o prédio, é a casa, é um templo que chama, onde a igreja reúne, igreja que são as pessoas. A igreja é aquela que tem o Espírito Santo, que é salvo. O visitante que não nasceu de novo, ele não faz parte da igreja.
Ele é um visitante, então ele precisa ouvir e aprender para ele aceitar, para ele depois passa pelo batismo nas águas, porque a ordem que Jesus diz, não é o batismo na água que salva, é para os salvos. Ele já tem que ter o Espírito Santo, batizado em Cristo Jesus, batizado na morte de Cristo. Aí depois ele vai batizar na água, mostrar que ele morreu para aquela velha vida de pecados e nasceu, ó, que sai da água, assim está indicando, eu nasci para uma nova vida, porque já aconteceu no passado. Ele só vai mostrar visível para as pessoas. Aí ele passa a ser aceito para fazer parte da igreja. Então, em Atos dos Apóstolos também, acho que nem não lembro daquele dia, não estou bem lembrado, acho que não, capítulo 4, versículo 12, olha que aqui foi tudo inspirado pelo Espírito Santo, mas foi o apóstolo Pedro que escreveu isso, mas inspirado. Ele diz assim, ó, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Desculpa, pô, nem perguntei depois que saiu. Você falou aquela hora, né? Mas não é por causa dele, assim, que eu não estou tomando a frente. A vez do irmão Paulo pregar, tinha todo o prazer que ele pregasse. Embora no começo eu estava enganado, né? Mas depois eu lembrei bem que foi o irmão Daniel que pregou sexta-feira passada. Mas note bem, em nenhum outro há salvação. Então por que procurar salvação em homens, em igrejas, em pastor, em obras, em caridade, tudo que vai fazer, ó, em nenhum outro. Porque aí ele já fala, porque também debaixo dos céus, onde que está debaixo do céu? A terra. Neste universo terrestre que nós vivemos, esse planeta Terra, nenhum outro nome, ó, outro nome, não esquece, há dado entre os homens, tá? Deixou bem claro, entre os homens, a humanidade, pelo qual devamos ser salvos. Não. O tema ou o assunto central do evangelho cristão é a salvação do homem. Quem ainda não foi salvo, ele precisa salvar. Quando ele se salva, ele tem uma certeza, ele não pode ter dúvida. Ficar com medo, se eu pequei, pronto, perdi a salvação. Não perde a salvação. Ele perde bênção, perde galardão, recompensa. Mas aí depois ele arrepende. Ele não vive que nem antes pecando. O evangelho da Bíblia, das Escrituras Sagradas, proclama, fala para todos que ouve, todos os homens. Quando fala homens, é mulher, é criança, é tudo. Que em fé, que procurem ter fé, procure confiar em Cristo Jesus. É confiar em Cristo Jesus. Mas ninguém. E aceita Ele como Salvador e Senhor. Não é só falar de boca. Fala que tem Jesus e fala para os outros. O cristão não deve ser relaxado, ter vergonha. Fala da sua fé. Fala de Jesus. Tem tantas coisas para falar de Jesus. Nós não falamos muitas coisas deste mundo. Fala de trabalho, fala de política, fala tanta coisa. Fala de futebol. E da salvação, ninguém fala nada. Fala e que será salvo. Aqui Paulo diz, daquela condenação eterna.
Já nasce condenado. O que tem que fazer para ir para o inferno? Nada. Nada. É só nascer e continuar vivendo. Vai vivendo até morrer. Morreu, pronto, não precisa fazer nada. Mas para ir para o céu precisa fazer, precisa nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos. Jesus disse para Nicodemos. Vamos ler lá em Nicodemos o que Jesus disse. Vamos ver se eu acho aqui no tab aqui. João 3. Sair da pasta do documento, o cartão de memória, né? João 3. João 3, 4. Disse-lhe, João 3. Eu vou ler de novo, João 3, 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Para falar príncipe. E ele que foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus. Então ele confirmou, então ele falou tudo o que é. Porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele chegou já falando para Jesus. Mas Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que Jesus que dizendo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então tem que nascer de novo. Não pode ficar com o nascimento da carne, é o nascimento do Espírito. Então o evangelho da Bíblia que proclamamos aqui, que nós falamos agora há pouco, é ter fé em Jesus Cristo, passar por um novo nascimento. Agora, quando ele aceita Jesus, ele passa por esse novo nascimento que Jesus disse para Nicodemos, então aí ele não tem mais na salvação, a condenação eterna. Ele tem a salvação eterna. Ele não vai ser condenado. Mas que nasce com Jesus. Nascer de novo. E esta condenação, que ele está condenado, a morte eterna. Essa condenação é eterna. Ora, é uma obra, isso aqui, não tem como nós explicar tão bem, inteiramente de Deus, nada. O que o homem faz? Só fala. O que o cristão fala, o pregador? Só vai falar de Cristo, porque nós não salvamos ninguém, nós falamos da salvação, pregamos a salvação, porque pela graça sois salvos, Paulo disse lá em Efésios, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Graça de quem? Graça de Deus, em Jesus Cristo. Então aqui ele declara claramente, irmãos e amigos, que é só Jesus Cristo que salva. Falar de Jesus Cristo. Ele oferece a salvação. Salvação do que? Da alma. E de fato, ele é a salvação. Assim como o nome de Jesus tinha sido a única esperança para a cura física do homem coxo de nascença. Ontem, irmãos, se os irmãos escutassem, estava no celular de minha mulher, estava sentado perto dela, um pregador pregando, mas como que ele falava da salvação? Olha como que ele falava dessas curas, dessas igrejas grandes. Ele falava, mas como é que é o nome dele? Josué, bem moreno, mas fala bem rasgado mesmo. Ele condena todas essas curas, todos esses que estão falando, pregando, pedindo dinheiro, pregando, falando que cura. Só para ouvir mesmo como é que ele fala daquilo lá. Não tem medo não. Poxa vida, eu fiquei admirado, escutar tanto que aquele homem falou coisa que nós sabemos, mas falar assim no público, assim, na live para todos escutar. Jesus é a única esperança para todos os perdidos. E a esperança que nós temos em Jesus, que um dia ele vem nos buscar.
Ele vai voltar um dia. Nós não sabemos quando. Muito longe não está. Acredito eu que talvez, não sei. Está na metade do mundo, não do tempo, não sei. Sei que ele vai voltar. Nós não vamos estar aqui. Mas vamos ressuscitar quando ele vem buscar cada um de nós. Aí vai ressuscitar com corpo, outro corpo novo. Não morre mais. A salvação é um ensinamento claro, tanto de Jesus Cristo, como no Novo Testamento geral. Aqui o Atos dos Apóstolos 4,12, que nós lemos, que eu já li, é uma declaração tão clara de que a salvação não pode ser encontrada em nenhuma outra pessoa ou sistema, mas apenas através de Jesus Cristo. Não é igreja. A igreja batista não salva. Igrejas de assembleia, igreja cristã, qualquer igreja, não salva. O que salva é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É não depender da força pessoal. A gente quer depender muito das nossas forças, das nossas obras, nossa frequência em servir a Deus na igreja, ou a energia humana, confiar na energia humana, energia da carne, ou alguma outra criatura, ou até mesmo a religião. Isso, a efeito de salvação, se torna tudo vão. Agora a gente precisa entender bem, precisa procurar a igreja que bate firme na doutrina, que ensina, onde está pregando a verdade. Se tiver, como é que aquele homem disse, se estiver pregando cura, está pregando em que homem cura? Prosperidade, também ele falou bastante disso. O pessoal está indo lotar tudo atrás de prosperidade, tudo de bênção. Quer bênção. Ninguém quer ouvir falar dos pecados. Ninguém quer ouvir falar da coisa que ele gosta. O pecado, a pessoa não dói. A pessoa gosta do pecado. Mas confiar em Cristo Jesus, aí podemos vencer as dificuldades da vida. A pior dificuldade da vida, a pessoa que não tem Cristo, para ele encontrar Cristo. Essa é a pior dificuldade. Porque ele vai em tantos caminhos, dá tanta volta. Mas Cristo está de mãos estendidas, está esperando, ele não procura. Os irmãos também, amigos, em Cristo se encontra tudo, em todo, inclusive a salvação eterna, primeiro. Aqueles que ainda não têm, não sabem como possuí-la. Muitos não sabem como possuir a salvação. Pensam que é através de nossas obras, nossa caridade, dar dinheiro para a igreja. É bom dar dinheiro para a igreja, mas não é tudo. Mas em Cristo Jesus podemos vencer todas as dificuldades da vida. Mas o Espírito Santo também, depois que passa a ter Ele habitando, tem que ter Ele. Ele vai trabalhar dentro dos nossos corações. É Ele que faz nos lembrar das palavras que ouvimos, que nós aprendemos, quando nós estamos para tomar uma decisão errada, equivocada, que não deveria tomar. Sabe, o Espírito Santo, se tem o Espírito Santo, ele vai dar um toque. Não vai ouvir voz, mas toca na consciência, no coração, faz você lembrar. Para não deixar que aquilo concretize na sua vida, aquela decisão. Mas ele garante, a ajuda do Espírito Santo garante a vitória. A vitória maior que tem quando nós vencemos o pecado. Quando nós vencemos o vício.
quando nós vencemos aquela mania que tem, essa é a maior vitória. Você venceu o pecado. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele fala que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar segundo a carne é viver segundo este mundo, segundo a minha vontade. Vou viver só. Levanto amanhã cedo, passo o dia só fazendo a minha vontade, não lembrando no Jesus, não lembrando nas palavras dele, não orando, não agradecendo ele. Aí está andando segundo a carne. Mas segundo o Espírito devemos andar. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim, ó: a saber, se com a tua boca, a boca fala muita coisa, fala coisa que não deve falar, mas ele fala aqui, ó: se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, Romanos 10, 9, e em teu coração, aí mexe lá no coração da alma, creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Tem que crer. Mas se confessares ao Senhor Jesus, quem aceita ele vai confessar. Isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 12, que diz isso. Agora Romanos, continuando lá em Romanos 10, versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para o coração. Na original está escrito assim, ó: visto que com o coração se crê a respeito, não é para a justiça, a respeito à justiça, você já entrou a justiça de Cristo, e aí com a boca você vai confessar a salvação, a respeito da salvação. Não é que você vai confessar para a salvação, para ser salvo, você já é salvo. Então você confessa a respeito da salvação. No original está escrito assim. A questão é, crer em Cristo, em modo de pensamento, em fé, e não emoção. Muito vai atrás de emoção, fica emotivo. A emoção não. O sentimento, eu estou sentindo um sentimento. O sentimento tem que ser um sentimento com fé em Jesus Cristo, mas um sentimento com arrependimento dos seus pecados. Não um sentimento medo da morte, medo de ir para o inferno. Tem que ser acompanhado com arrependimento de pecados. Quando a fé sai do silêncio, sabe o que é o silêncio? Está com a boca calada. Alguém, o pastor, faz o apelo, ele fica só olhando, está em silêncio. Outro prega, ele não, está silêncio. Quando a fé sai do seu silêncio para proclamar ela que a salvação, a fé, em voz e palavras, eu creio, ela é ouvida lá nos céus. Lucas 15, 7 e 10 também fala, Lucas 15, depois nós vamos nisso, Lucas 15, 7. Então a voz, a fé, ela tem que sair, tem que falar. Eu aceito Jesus, eu quero seguir Jesus, eu quero fazer parte desta igreja. Tem que ter desejo. Olha lá no versículo 7 de Lucas 15: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
Por isso que devemos, ao invés de deixar de pregar para os 99 justos, por os cristãos, crentes, para pregar para o visitante. Por que o visitante vem aqui e vai ouvir uma mensagem que ele tem que ouvir falar de Jesus, porque ele precisa. Se puder, até puder falar para todos também. Mas olha bem, então ele falou assim, digo-vos que assim haverá alegria nos céus. Quando a pessoa se arrepende, sai lá do pecado, passa para família, passa a ser filho de Deus. Toda é criatura de Deus, mas filho não é. Filho de quem que é se não é filho de Deus? Né? Falou muito baixo. Os que creem em Jesus Cristo são filhos adotivos. Mas eu perguntei, quem não é filho de Deus? Quem não é filho? Essa é a resposta. Os que não creem em Cristo. Filho de quem? Está com medo de falar? Não, aquele morenão falava. Filho do diabo, ele fala, mas... João 44, Evangelho de João, acho que é 8:44. Depois, se quiser ler lá fala. Jesus falou: vocês têm por pai ao diabo. E lá em 1 João também ele fala, parece. Olha, alegria no céu por um pecador que se arrepende. Alegria no céu, os anjos fazem festa. Mais do que 99 justo. Já é justo, não precisa de arrependimento. O que ele tem que fazer? Sempre está fazendo um lava-as-peças assim na alma, confessando os pecados. Ele vai se purificando, porque você nunca chega lá, no nível certinho, lá, não tem mais pecado. Nós somos pecadores, erramos. Nós estamos aqui neste mundo, carnal aqui, e por isso que precisa confessar os pecados, que não necessita de arrependimento. Ele está dizendo aqui, embora muitas outras coisas são importantes, irmãos, muitas coisas, mas nada pode igualar a uma alma que se salva. Num culto, irmãos, muitas coisas é importante: louvar a Deus, cantar bonito, tocar, falar, recitar poesia, pregar, mas nada se iguala quando uma alma se chega, rende aos pés de Cristo. Nada. Deve entender-se bem que se regozijaram quando recuperaram as 99, tal como se regozija quando se salva uma alma pecador. Agora, versículo 10, aqui de Lucas. Assim nos diga que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O versículo 10 falando também. Assim nos diga que há alegria. Se eu não escrevi errado aqui, alguém, porque eu vou ditando e vai escrevendo. Quem quer ler esse versículo 10 de Lucas aí? Assim vos digo que há vos digo, o buinoso aqui, errado. diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. É porque você fala assim, leia certo, mas se não lê devagar, não escreve certo. Assim vos digo, aqui escrevi assim, saiu a letra, não vi, né? Assim nos diga. E a sua, irmão Paulo? Lê, por favor. Lucas 10, sim? É Lucas 15, 10. Este versículo é muito similar ao versículo 7, é parecido, mas tem algo mais que o versículo 7, que nos leva ao trono de Deus, dando ainda mais ênfase no significado da salvação de uma alma. Leia, irmão Paulo. E eu vos afirmo que,
De igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Então, ó, como é que é? Como é que é o começo? Eu afirmo que De igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. amém. Ó, que há júbilo de alegria por um pecador que se arrepende. Parece pouco. A confissão do pecado ao Senhor, os irmãos, a confissão do pecado ao Senhor é muito importante, não para o cristão, mas para o cristão é bom também, para poder, ele se limpa e Deus abençoa, Deus se alegra quando nós falhamos, deve pedir perdão, toda oração, porque a gente não sabe, às vezes nós ofendemos a Deus. Mas a confissão do pecado ao Senhor é muito importante, aquele que não tem a salvação, para a salvação. Não adianta falar que eu tenho uma igreja, eu tenho a minha igreja. Ó, lá em 1 João perguntou, falou assim, ó, quem tem o filho de... Minha Bíblia, a outra não está aqui. Eu vou procurar aqui, 1 João capítulo... Quem achar primeiro, pode ler. É 5:12, eu acho, por aí. Quem tem o filho tem a vida. Se eu pergunto para uma pessoa, você fala, eu tenho a minha igreja, eu tenho a minha religião. Não, eu estou perguntando, olha aqui, ó. Quem tem o filho tem a vida. Ponto e vírgula. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Mas que vida é essa? A vida eterna, a salvação, os céus. Então é essa, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Aí ele fala no 13, estas coisas vos escrevi a vós, e aos que crede no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que criais no nome do Filho de Deus. Eu não lembrei de pôr essa passagem aqui. Então, para vocês saberem que o João está escrevendo, para vocês saberem que vocês têm a vida eterna. Vocês têm a vida eterna. Para os que crêem no nome do Filho de Deus, eles têm a vida eterna. Então, versículo 7. João 10, 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Ele falou, eu sou o único, o exclusivo, quer dizer, exclusivo que é só Ele. Só há uma porta, e essa porta é Cristo. Marcos 16, vamos ler e parar já também. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu vejo aqui, bom, o que os irmãos acham aqui, ó? Quem crer e for batizado será salvo. Olha bem, quem crer e for batizado será salvo. Batismo do quê? Espírito Santo. Porque se for interpretar, que eu vejo na live muitos pregadores falar da água, o batismo. Então você nota bem, vamos pôr o batismo no rio, ou no batistério. Quem crer e for batizado, Bruno, será salvo. Então quem crer e não for batizado, então não é salvo. Aí o batismo na água é obra, é uma boa obra. Quem crer for batizado o quê? Na morte de Cristo, no Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo que a turma diz que tem os dons, falar em língua estranha, etc. Não, é o Espírito Santo de Cristo. Aquele que crê, aquele que acredita em Cristo e o que Ele fez da cruz. É esse que eu assumo. E for batizado em Cristo. Romanos 6, do 1 a 5 fala. Não é um batismo na água. Para
será salvo, mas todo aquele que crê. Aquele que não crê será condenado. Agora, outro dia, se der, se for continuar, eu vou continuar em Lucas 9:23. Aí serve para nós também. Então, vamos louvar ao Senhor agora, que possamos estar amanhã aqui, sábado. Agradeço a Deus por isso. Olha, Deus sabe todas as coisas, isso. Estou admirado. A gente não sabe amanhã, os irmãos, vamos supor assim, amanhã às 9 horas da manhã. O que eu vou falar? Deus já sabe. Deus sabe o que nós vamos falar. Nós não sabemos. Deus sabe todas as coisas. Eu encontrei ele jamais. Eu só cumprimentei. Boa tarde. Ficando com pressa. Daqui a pouco ele aqui. Deus já sabia. Deus soube antes. Amém? Então vamos louvar ao Senhor. 285. Hã? 285. Eu acho que é só maior, mas vamos ver. 285? Não, Lá bemol maior. Vai mudar muito. Pode ter dó? Lá bemol. Ah, sim, sim. Irmã, é que só treino em casa. Faz o sol, o Lá maior em questão. Né? Lá maior. Faz o sol maior em questão. O sol maior em questão. Sol. Aí. Eu já pensei. Vou ter lá de Não, porque o Lá bemol é um pouquinho para baixo. Vai aí, ó. Vai cuidar de cima. Vai. Vai, só Lá bemol. Agora a segunda. Tá, é a terceira, certo? Aí você tem que fazer esse treino em casa, não é difícil. O meu irmão sabe toda a posição, mas não sabe o mal que o mal. Ele sabe, faz de tudo. Mas só Lá bemol, ele não sabe. Mas só que o ouvido dele não. Ele sabe tudo. Quer arriscar acompanhar, eu não vou dar na bola, mas aí é Lá bemol. Terceiro nome é o terceiro. Segundo. A segunda tem que fazer que nem fala a segunda do Fá maior. Ela faz assim. Olha a cara da senhora. Aí é parceira dela. Assim, tá certo. Não, treinar a senhora da cara. Eu vou treinar. Para fazer a terceira, fazer daquele que o jeito que eu ensinei, assim, cortar o dedo. Ah, melhor ser não. Tá, tem que pôr seu dedo, só teu dedo tá comprido. É a segurança. É que eu achei. Então vou tentar tocar ele no sol, vai mudar de tom aqui. Deixa eu ver o caminho. Sol maior. God
Vou terminar com uma oração. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade que nos deste, agradecemos pelos os que visitam, agradecemos pelos irmãos, e nos dê uma boa noite, Pai, que possamos também amanhã um dia, não que possamos estar amanhã aqui novamente para cultuar o Teu santo nome. E também, Pai, pedimos a Ti em favor do irmão Paulo que alivie essa tosse, que ele possa dormir bem essa noite e possa nós estar amanhã aqui novamente reunidos. Em nome de Cristo que pedimos e agradecemos. Amém.